Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada, ou melhor, a sua primeira consulta de 2025. Consulta ao doutor está no ar mais uma vez com aquela proposta de trazer, é claro, muita informação para a gente. Nesse primeiro dia do ano, olha só o tema que a gente resolveu trazer para compartilhar, para enriquecer o nosso conhecimento. Vamos aprender sobre como organizar nossa vida financeira para um 2025 de sucesso? Pois é, se você começou esse ano já com aquele aperto no peito, com aquela sensação de gente, o que eu vou fazer para colocar minhas contas em dia? Fica ligadinho aqui no Consulta ao Doutor, porque vamos trazer esse e tantos outros esclarecimentos. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Aquele esquema de sempre. Entra lá no seu celular e compartilha o nosso link de transmissão, porque informação boa é sim informação compartilhada. Fora isso, te convido a fazer parte do nosso bate-papo. Traga o seu relato, traga a sua dúvida. Caso você não queira se expor, você fica tranquilo. Basta você deixar isso claro na sua mensagem, que a nossa produção vai tomar o maior cuidado. Então envia pra gente pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha, no nosso Instagram. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. O que você precisa aprender hoje para organizar suas contas e ter um 2025 de sucesso? Você precisa sair do cheque especial ou daquele rotativo do cartão de crédito. Você precisa negociar dívidas com grandes empresas e não sabe direito como fazer isso. Ou você precisa eleger contas que devem ser pagas e contas que devem ser negociadas, aquelas que podem ficar para depois. A gente vai trazer muitas dicas hoje. Clica ali na alternativa que você precisa da informação. Combinado? Bom, o programa de hoje é para quem quer colocar a vida financeira em ordem. E para esse grande desafio, para esse bate-papo transformador, recebo e apresento a vocês Reinaldo Domingos. Ele é PhD em Educação Financeira. Olha só, a gente não tá fraco não, hein? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, com meu querido amigo aqui, o Gui. Aproveite para apresentar, gente. Gui Peixoto, empreendedor serial. Conta um pouco mais. Isso. Eu tenho alguns negócios, é difícil, é um desafio empreender, mas eu me sinto muito feliz de poder compartilhar aqui com o Reinaldo também, que tem uma história maravilhosa sobre negócios, sobre empreendedorismo. E estou muito feliz de estar aqui e poder agora contribuir com o Brasil todo sobre como empreender e como reduzir as dívidas para 2025. Eu queria, antes de mais nada, gente, apresentar esses nossos doutores para vocês entenderem por onde que vai caminhar o nosso bate-papo. Reinaldo, queria primeiro que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória de sucesso, é claro. E o Reinaldo, gente, ele escreveu um best-seller, escreveu diversos livros, mas ele trouxe aqui também para compartilhar o best-seller Terapia Financeira. Pois é, eu tenho o prazer aqui de estar com esse programa tão importante, né? Doutor, né? Consulta ao doutor. Todos nós somos doutores de alguma coisa, de nossas vidas, né? Eu sempre falo que a academia ajuda bastante, como PhD que sou, mas todos nós somos doutores. Eu vim de uma família do interior de São Paulo, eu sempre falo que eu sou um rapaz latino-americano, que vim do interior de São Paulo, sem parentes importantes, vim do interior, mas com dinheiro no bolso. Logicamente, uma brincadeira do Belchior, que a gente brinca. Mas eu vim de Casa Branca, interior de São Paulo, fui auxiliar de camelô com 12 anos de idade e descobri que dinheiro é meio, não é fim. Olha que porque bacana. Eu fui buscar por uma bicicleta. Quando eu me deparei, pai ferroviário, mãe autônoma, não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta e me presentear, eu fui achar como conseguiria ganhar dinheiro. Trabalhando, vendendo horas, sendo empreendedor já com 12 anos de idade. Então, mesmo sendo um período do dia, vendendo horas, recebendo dinheiro, em 10 meses consegui meu primeiro sonho, que foi a bicicleta. Dali eu falei, nossa, eu posso conquistar o mundo. Vim para São Paulo com 20 anos de idade, morei em pensão por 10 anos, sempre vivendo um padrão de vida abaixo do meu permitido, e com 37 anos alcancei a minha independência financeira.
o que é estar independente. Porque você está, você não é. Você pode perder esse status. A qualquer momento, infelizmente. É um dia você poder trabalhar somente por prazer, não mais por necessidade. Como o seu caso, né, Dani? Adoraria, não é verdade? Né? O Gui já faz isso. Mas o Gui tem tem essa 37 proposta de anos, vida. olha Tô aqui só. para aprender contigo. E com 37 eu falei, nossa, e eu abri uma das maiores, hoje sou presidente, fundador de uma das maiores empresas contábeis do Brasil, que é a Confilip. E, obviamente, depois disso, eu falei, não, eu vou ajudar as pessoas. Olha, falei, nossa, eu quero... Aí comecei a escrever. Meu primeiro livro foi o Terapia Financeira, se tornou um long seller. Escrevi mais 100 outros livros, inclusive com Maurício de Souza, enfim, com muitas personalidades. E hoje estamos nas escolas, educando uma criança de 2 anos, 3, 5, 10, 17. Vamos para o mestrado, doutorado, com graduação, pós-graduação. E nos tornamos o maior ecossistema de educação financeira. E eu tenho hoje a honra, né, de estar lidando, foi um pioneirismo na área. Não existia educação financeira, existia consultoria financeira, finanças pessoais. E a gente hoje traz esse grande, né, conhecimento para a população, para a sociedade, no Brasil e já permeando fora do país também. Educação financeira, a gente, é importantíssima e desde os primeiros aninhos ali que a gente já tem conhecimento sobre a importância da vida, do nosso caminhar, a gente precisa entender que dinheiro é meio. Estamos aqui também para aprender bastante com o Reinaldo. Gui Peixoto, conta um pouquinho sobre você, afinal de contas, gente. Ano passado, na verdade, você lançou o seu primeiro livro, Os 101 Princípios Essenciais do Empreendedorismo. Ou seja, 2024 foi um ano importantíssimo para você. Muito, muito. Eu nasci em Belém do Pará, venho de uma família de empreendedores, mas que também soube o desafio do que não é dar certo na vida também. Porque logo quando eu era novo, um pouco mais de 11, 12 anos, quando eu queria ainda, sonhava em construir negócios, já tinha algumas influências de tios, né, e de avó, e do meu avô e da minha avó, infelizmente eu me deparei com a minha mãe tendo uma doença que foi a síndrome do pânico, e ela tinha que ao mesmo tempo ter que cuidar de 3 filhos, né, eu e mais 2 irmãos. Meu pai na época não tinha condições de sustentar a gente, só que graças a Deus nessa época minha mãe teve a ajuda do meu tio e do meu avô e eles eram empreendedores. A família... Na verdade, eu pude ver que por eles terem escolhido, né, se sacrificar, de poder ficar tanto tempo longe da família, não passar momentos festivos, mas escolher construir negócios, empreender. E essas escolhas que eles fizeram foi o que nos ajudou a ter sustento, poder ir para a escola. Para mim, isso foi que, assim, eu enxergava eles como heróis, né? E para mim, eu falei, cara, eu quero poder construir uma jornada semelhante a deles. Então, foi muito inspirador, porque ao mesmo tempo eu senti, como muitos brasileiros, como muitas pessoas sentem, essa incapacidade. Você quer algo, mas você não consegue, né? Você sente incapaz de conseguir conquistar por falta de capacidade ou por causa da situação financeira. E na época eu senti essa dor, mas ao mesmo tempo eu vi o brilho de 2 empreendedores que escolheram e nos apoiaram na época. Isso me fez querer estudar e cada vez mais perseguir essa jornada como empreendedor. Eu construí o meu primeiro negócio com 11 anos, foi ainda jovem, mas ainda tinha naquela veia empreendedora. Então eu vendia um negócio pequeno, vendia sorvete, fazia dentro de casa mesmo, eu e um amigo. Eu brincava que eu já tinha meu time de vendas, porque ele vendia e eu era o executivo que conduzia a estratégia do negócio. Organizava e tudo sabia mais. Como que tinha que fazer para lidar com os insumos. Estruturar. É até engraçado que a minha filha tem 8 anos e ela começou aos poucos ter um pouquinho dessa veia empreendedora, porque bons exemplos formam empreendedores. Mas trazendo já a minha história para mais próximo do livro, eu comecei a construir uma empresa, uma transportadora com 22 anos de idade. E aí eu comecei a, de fato, construir não só a transportadora, postos de combustíveis, eu tenho restaurante, tenho pousada, tudo dentro dessa veia empreendedora, mas eu não me sentia completo, a verdade é essa. Você é empreendedor que constrói negócio, o mais legal é assim, você quer compartilhar, fazer com que outras pessoas sintam isso, que é possível. Que assim, é possível, que existe um caminho. Não, com certeza. Agora, o que acontece é que a diferença, né, é você saber assim, o que aquelas pessoas que têm sucesso, como o Reinaldo, que teve muito sucesso, o que ele fez que eu poderia fazer também. E a minha
ideia semelhante à do Reinaldo foi, cara, eu preciso construir também, assim. E eu acredito muito em princípios na vida, em princípios para a família, em princípios de Deus. E eu entendi que existem também princípios nos negócios e princípios no empreendedorismo. E aí um amigo me provocou a escrever, começar a compartilhar essa minha jornada, e eu resolvi escrever os 101 princípios essenciais do empreendedorismo, que ele funciona para qualquer tipo de empreendedor, seja que você está começando, que você precisa saber os princípios para construir seu negócio, ou quem já é um empreendedor de sucesso que quer resgatar e relembrar os princípios que fez ele começar o negócio dele. Então, surgiu essa obra e eu sou muito feliz de poder estar compartilhando. Sou um escritor recente ainda, mas estou me sinto muito animado e inspirado, porque os feedbacks têm sido muito legais. Então, muito obrigado também por estar aqui, pela oportunidade de compartilhar. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser transformadas através dessa, como que eu posso dizer assim, dessa generosidade de vocês, é claro, de trocar essas experiências que vocês viveram e querer ajudar tantas outras pessoas. E estamos aqui para isso, não é verdade? Queria começar pela pergunta, claro, mais básica. Essa época de início do ano, claro, vocês já passaram por situações onde tiveram que segurar um pouquinho do dinheiro, que repensar como que vocês estavam fazendo para lidar, de que forma que vocês estavam olhando para as dívidas de vocês, que aquela forma não era certa, enfim. O que uma pessoa que está ali começando esse ano de 2025 pode fazer para tentar colocar suas contas em dia? Vamos começar com o Reinaldo. Bom, vamos lá. É importante entender que quando se fala de recursos financeiros, nós estamos lidando com a célula mais importante, que é a família. Tudo começa na família. Como é que estamos dentro de nossa família, né? Família e tem negócios de outro lado. Negócios quando eu estou empreendendo, família quando eu estou. Então, as duas são empresas, na verdade, né? E quando a gente fala de família, o eixo principal, o GPS da família, sem dúvida alguma, é um orçamento financeiro. Quando a gente fala de um orçamento, é o que efetivamente o que ganhamos, onde gastamos, onde colocamos nossos recursos financeiros. Então, para começar um ano novo, com vida diferente daquela que passamos, ou melhor do que aquela que passamos, é necessário a gente projetar, ou descobrir pelo menos o que ganhamos e o que gastamos. Chamamos isso de um diagnóstico, uma fotografia da nossa vida financeira. A partir desse momento, é entender onde está indo cada centavo do meu dinheiro, fazendo esse diagnóstico. Segundo passo, eu colocar minhas prioridades. Eu vim na Terra para quê? Para realizar meus propósitos, propósitos da minha família, para os meus sonhos, para as minhas necessidades. Mas o orçamento financeiro, que a grande massa da população brasileira, e você que está nos assistindo, provavelmente possa estar usando esse recurso, que é ganha, gasta, se sobrar faz, se faltar, vai na dívida. Este não é o orçamento financeiro que eu trago, inclusive, no Terapia Financeira, na metodologia DSOP, que é diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. O primeiro eu já falei, diagnóstico. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Primeiro, eu tiro essa fotografia. Segundo, eu vou saber para onde está indo. Bom, segundo, eu vou... É difícil tirar essa fotografia? Muito fácil. Porque eu acho que as pessoas elas têm uma grande dificuldade Muito de olhar fácil. para isso, de encarar essas contas frente a frente. É só você pegar 30 dias no mês, imagine que você para a família e fala assim, vamos entender para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. E aí anotar por tipo de gasto. Tipo mesmo, energia é um gasto, água, telefone, internet, supermercado, padaria. Então, eu preciso olhar para dentro desse cenário, entendendo para onde está indo e quanto eu estou investindo nisso, quanto eu estou gastando nisso, vamos por assim. A partir desse momento, é importante saber que nas famílias brasileiras, as pesquisas já mostram, já de anos de trabalho que a gente vem desenvolvendo, que o brasileiro, a família brasileira tem um excesso de gastos na energia, água, supermercado, todos eles, em média de 30%. Então, imagine o seu orçamento tendo 30% a menos de gastos. Só aí você já começa a ter uma grande poupança. Quando falamos em poupar, não é só guardar o dinheiro, é deixar de gastar onde você não necessitaria gastar. E você sabe disso, né, Gui? Principalmente as empresas gastam muito, mas na vida, o provedor que somos nós, que ou temos prolabore, ou temos um salário, somos profissional liberal, pouco importa, todos são empreendedores. Então, imagine que ele está trabalhando e a família está consumindo. Exatamente. E nesse momento, a criança precisa ter esses ensinamentos, senão ela vai exatamente fazer totalmente o contrário.
Por isso não se educa pessoas. Na educação do comportamento financeiro, se educa a família. Olha Aí só. é o chavão do tudo. Depois eu fiz um diagnóstico, estabeleci os sonhos de curto, médio e longo prazo. Nunca de só um cofrinho para uma criança. No mínimo 3, o curto, médio e longo. Por quê? Mas o que a gente guarda aqui dentro de um cofrinho? Opa, tem que poupar um pouquinho. O que guarda lá dentro? Dinheiro? Então, a gente ensina um pouquinho diferente. A gente ensina que guardar sonhos. A criança não vai tirar o dinheiro de lá se você falar, olha, aqui dentro tem o seu sonho de curto, de médio, de longo. Eu preciso ter sonhos alcançáveis. Carimbado, né? Como a gente fala, esse tem dono. Então, a criança, eu quero aquilo lá, pai. Então, tá bom, tira do seu cofrinho. Não, meu cofrinho tem meu sonho, eu não vou tirar. Aí ela começa a entender que dinheiro não aceita desaforo. Olha Uma vez só. estabelecido esses 3, né, sonhos, aí você também define um outro ponto da vida que todos nós precisamos. Um dia nós deixaremos de ter renda ativa para ter renda passiva. Chamamos isso de aposentadoria sustentável, de independência financeira, que eu falei, eu alcancei a minha com 37 anos. É quando eu não preciso mais trabalhar por necessidade, só por prazer. Então faz mais de quase 30 anos que eu trabalho só por prazer, não mais por necessidade. Então eu preciso também definir como eu vou guardar esse recurso financeiro para a minha aposentadoria. Então, o sonhar tem como propósito de vida para você arrumar a sua casa. E aí, sem dúvida alguma, nesse sonhar, vai no mural dos quartos, vai na geladeira, coloca lá. A criança tem 2, 3 anos, não tem problema, ela põe imagem. Tudo isso você vai fazendo. E tem mais 2 pilares que nada mais é que o orçamento que eu falei, que eu vou organizar esse orçamento e priorizar esses sonhos, essa aposentadoria, as prestações que eu assumi e ainda ter uma reserva estratégica, que eu chamo de reserva estratégica porque não é reserva de emergência, porque a palavra tem força. Eu vou guardar esse dinheiro, vai que alguém fica doente amanhã. Pronto, amanhã tem alguém doente. É um fato. Então, a gente chama de reserva estratégica. Então, eu ganho a aposentadoria, guardo para ela futuro, tenho sonhos, tenho uma reserva estratégica, garanto as minhas dívidas aqui pagando em dia para não ficar inadimplente, como mais de 72 milhões de brasileiros hoje estão. Só depois vem os gastos. Aqui vem energia, água, telefone, supermercado. Ou seja, eu priorizo a minha vida. O orçamento financeiro DSOP, ele prioriza o que você veio fazer na Terra. E o último é o poupar. Muito simples. Guardar, sim. Carimbando aquele dinheiro que nós definimos dos sonhos, da aposentadoria. Aqui eu defino curto, médio e longo, onde eu vou guardar esse dinheiro. Uma aplicação de curto, de médio e de longo, mas o segredo aqui está aqui, eu estou carimbando. Muitos de vocês podem ter dinheiro guardado, mas para que eu estou guardando? E dinheiro sem destino, sem dono, é dinheiro perdido. Esse é o ponto. Então nós podemos fazer toda uma estrutura familiar, onde todos vão entender isso, de uma forma que a família inteira participe, sozinho. Eu não vou chegar a lugar algum. Por isso a família é a célula mais importante da educação do comportamento financeiro. Olha só, gente, que bacana, que enriquecedor. Tivemos uma aula aqui com o Reinaldo. Eu vim para dar aula, né? Você falou que eu era doutor aqui, eu vim para dar aula. Você que está em casa deve estar gostando, porque não é possível, né? Que a gente não é professor aqui. Não estou aprendendo muito. Não. Exatamente. Gui, queria que você trouxesse esse raciocínio para as empresas. Boa, fantástico. Como que eu consigo pensar em manter a saúde da minha empresa nessa época do ano? Porque as contas em dia, ter uma empresa saudável é importantíssimo. Às vezes só um comentário, Renato. Depois que eu ensinei minha filha como poupar, agora ela só quer gastar o meu dinheiro, não quer gastar o dela. Espertíssima, aprendeu certinho. 8 anos, já aprendeu, né? Mas agora você vai ter técnicas fortes para ela, né? Não, agora eu vou organizar nosso dinheiro. E o que legal desse programa é que nós chegamos aqui com 2 bases de empresas, né? Empresa negócio e a empresa família. Exatamente. Tem que andar junto. Nós estamos bem aqui. Tem que andar super junto. Estamos bem, doutor. O engraçado é o seguinte, Fernando, que toda essa estrutura que tu montou serve exatamente para a empresa. E também a empresa é o seguinte, você tem que parar. Muitos empreendedores, eu costumo falar que faturamento é vaidade, assim. Porque muitos empreendedores, eles querem pensar em termos de crescimento e vendas, porque eles querem ser grandes, eles querem, sabe, olhar para o lado e falar que eu consegui meu primeiro milhão, faturar meus primeiros 10 milhões. Mas no final das contas, eu não olho para os negócios e recomendo também que você, empreendedor, não construa negócios pensando somente em vendas, porque você também precisa gerar caixa.
no final das contas, não adianta faturar 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 50 mil, se na última linha não sobra recurso suficiente para você se remunerar como empreendedor, para você também dar condições melhores para sua família. Então, tem uma frase que a gente aprende quando a gente empreende, constrói o nosso negócio, que o caixa é o rei. Então, o que a gente precisa é tratar o caixa como uma prioridade. Assim como a gente faz o orçamento pessoal, quando a gente olha para a empresa, o quanto está entrando, quanto está saindo, o que sobra, e também a reserva estratégica é importante também que exista nos negócios, porque negócios também passam por situações imprevisíveis. Na verdade, uma das principais habilidades do empreendedor é ele saber lidar com risco. Então, na verdade, saber administrar o risco é um dos principais papéis que as pessoas, quando elas passam a empreender, elas têm que dominar. Elas têm que ser especialistas em risco. E muitas pessoas não querem empreender pelo medo, pelo receio, mas é algo completamente... Eu acredito muito que é algo que você pode aprender. Agora, existem estágios que você tem que aprender, você tem que viver esses estágios, por mais que você... Eu gosto muito de falar isso. Quando eu escrevi esse livro, na verdade, eu transformei a prática em teoria, porque se fala muito em ter a teoria, aplicar a prática, mas muito do que você aprende no empreendedorismo, você aprende vivendo. Então, toda essa estrutura de diagnóstico, montagem de orçamento, montagem de prioridades, todo esse método que o Reinaldo explicou, funciona absolutamente para o negócio. E é muito importante, quando você pensa em construir negócio, não construir um projeto a curto prazo. E eu gostei muito de envolver, o que ele trouxe, que é importante a educação financeira sem envolver a família, é importante também dentro do negócio você envolver a família. Porque quando você está construindo uma empresa, você precisa pensar no médio e longo prazo e você precisa bater um papo em casa com a esposa, com os filhos, para saber se o sacrifício que você está fazendo, eles também estão dispostos a fazer. Eles também compram o projeto. Eles estão alinhados nesse processo. Eles estejam alinhados e sejam seus aliados. Porque muitas vezes, quando você monta um negócio, você tem que abrir mão 6 meses, 12 meses, você não, no mínimo você vai tirar uma ajuda de custo ou um salário, porque você precisa estar reinvestindo constantemente no seu negócio. Seja crescendo e você colocando capital próprio, mas muitos empreendedores, eles acabam pegando algum tipo de dívida a curto ou médio prazo, e para eles terem negócios saudáveis, eles têm que honrar essas dívidas. Que não tem nada. E está tudo certo. São estratégias, São estratégias, está tudo certo. Agora, é importante ter muito claro que você não está sacrificando coisas básicas, porque minimamente você e sua família precisam estar bem. E uma coisa e algo que eu gosto muito de compartilhar quando a gente fala sobre felicidade, a gente citou aqui bastante sobre ter liberdade e felicidade, eu gosto muito, e no meu livro eu também falo sobre esse princípio, que felicidade é você viver de acordo com a sua capacidade financeira. E às vezes nós estamos vivendo num mundo que a gente quer muito olhar o outro, a vida do outro, a gente não sabe o por trás dos bastidores do outro e quer ter uma vida financeira que a gente não tem ainda condições para sustentar. E está tudo bem não ter. Está tudo bem. Você criando os seus sonhos, sua meta de curto, médio e longo prazo... Isso pode se tornar uma meta, inclusive. Pronto, quero ter a vida daquela pessoa, tudo certo. Mas você tem que fazer o dever de casa. E, de novo, às vezes as pessoas olham muito o que a pessoa está vivendo, a história de frente dela, a imagem, né, nas redes sociais, mas não viu os sacrifícios que ela fez por trás. Então, se você está disposto a fazer os sacrifícios, ter uma metodologia que lhe faça construir negócio, você, sem dúvida, conseguir ser um empreendedor de sucesso. Eu acredito nisso. Muito bacana. Pessoal, para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente vai descobrir uma informação de milhões. Como separar as dívidas pessoais das dívidas da empresa. Consulta Doutor volta já. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de ligar sua TV nesse 1º de janeiro de 2025, estamos batendo um papo para lá de importantíssimo para quem precisa colocar aí a sua vida financeira
em ordem, para fazer esse pequeno grande ajuste para ter um 2025 de sucesso. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Pegue o seu celular, não hesite, compartilhe o nosso link de transmissão, porque informação boa é sim informação compartilhada. Te convido, é claro, a você enviar a sua mensagem, trazer o seu relato, faça parte do nosso bate-papo, aproveite a sua consulta pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo lá na rede vizinha, no nosso Instagram, @consulta ao doutor. Diretor, vamos colocar a nossa enquete na tela. Olha só o que você precisa aprender para organizar suas contas e ter aí um 2025 de sucesso. Qual informação que você precisa obter hoje? Como sair do cheque especial ou do rotativo do cartão? Como negociar dívidas com grandes empresas, dicas que você precisa, ou então como eleger aí as contas a serem pagas e as contas que podem ficar para depois, que podem aí ser negociadas um pouco mais adiante. Para este bate-papo interessantíssimo, gente, que já rolou no primeiro bloco, agora estamos adentrando o segundo bloco, eu recebo e apresento a vocês o Dr. Reinaldo Domingos. Ele é PhD em Educação Financeira e estamos conversando também com o Dr. Gui Peixoto, que é empreendedor serial. Sejam muito bem-vindos. Aproveito para agradecer, é claro, a presença de vocês. No primeiro bloco, a gente estava falando um pouco sobre como identificar, como anda a nossa saúde financeira, é claro, na nossa família, não é? Nas nossas contas familiares. E na sequência, a gente começou a entender um pouco mais sobre essa saúde financeira quando a gente fala sobre a empresa. E aí, a pergunta que eu deixei para esse segundo bloco, para abrir o segundo bloco, era para a gente entender um pouco o perfil de muitos brasileiros que acabam confundindo as contas da família, as contas pessoais com as contas da empresa. Muito comum, não é, Reinaldo? Muito comum. Mas nós precisamos entender, primeiro é um privilégio estar aqui, né? Nesse programa que vai levando o conhecimento, e em especial no começo de ano, para a gente poder não deixar aquela frase tão importante na virada, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Aquela frase é fatídica e é importante a gente começar o ano bem. Nós temos 4 perfis de pessoas, situações financeiras, famílias que estão inseridas. Ou ela está numa situação de investimento, investidora. Tá. Ela pode estar numa situação de equilíbrio financeiro, ganha, gasta. Ela pode estar endividada, mas pagando suas contas em dia. E ela pode estar super endividada, já está no SPC, no Serasa, negativada, como mais de 72 milhões de pessoas aqui estão. Endividamento, 95% das famílias brasileiras têm dívida. Como assim? Sim, mas eu não uso cartão, eu não tenho cheque especial, mas você tem uma conta de energia elétrica que vence todo mês, que você vai pagar depois, ela vem uma fatura e você tem alguns dias para pagar. Pronto, já tem uma dívida de energia elétrica. Então, na verdade, 100% hoje dos provedores de famílias têm dívidas. Ter dívida é uma dádiva. Nossa, isso agora acabou a casa, né? Ter dívida é uma dádiva. A gente respira até aliviado, não é? Eu já falei, nas terapias financeiras que a gente faz com os nossos franqueados, eles falam assim: nossa, eu já salvei muita gente de sair dessa agonia de falar que tem dívida e tem problemas. Ter dívida é uma dádiva porque a dívida alavanca tanto a empresa, né, doutor? Perfeito. Não é verdade? Isso. Como alavanca também a vida financeira da gente. Comprar uma casa financiada, comprar um carro, for trabalhar ou para lazer, não importa. Eu compro hoje no supermercado com dívida, do cartão de crédito, né? Posso usar o Pix, enfim. Nós temos que entender que essas 4 situações, essa pessoa que está super endividada, ela parece ser a pior situação. E eu sempre falo que ela não é. Porque quando eu estou no fundo do poço, eu sei que só tem um caminho, subir. Então ela está disposta a entender e a mudar a situação financeira dessa família. Porque ela não tem mais para onde ir. Ela não tem. Então ela vai receber melhor os ensinamentos que a educação do comportamento financeiro condiz. Ou seja, ela vai fazer uma faxina financeira sim, ela vai entender que vai ter que reduzir gastos, ela vai ter que fazer realmente reuniões mais próximas, semanais, mensais com a família, para emergir realmente e entender o que está acontecendo. Não adianta nada eu receber, como foi o final do ano, recebi o 13º salário e fui pagar dívida. Não, você está andando para frente olhando para o retrovisor. Não vai dar certo.
Então nós temos que pensar, se eu tenho uma dívida vencida, que já não vai dar para pagar tudo, então segura a onda. Sabe aquela frase? Devo, não nego, pago quando e como puder? Às vezes, para essas pessoas que estão super endividadas, o caminho é esse. Tá. Então, nós precisamos saber. Agora, tem uma prioridade. Eu vi ali que nós temos umas prioridades de dívidas, né? A primeira delas é dívidas que têm bens em garantia. Eu tenho um financiamento, não posso deixar de pagar que eu vou perder minha casa. Exatamente. Eu tenho um carro financiado, então eu preciso pensar, eu não posso deixar de pagar energia elétrica, água, né? O cartão não é a prioridade muitas vezes. Quando nós estivemos lá na pandemia, eu entrei com um vídeo meu na rede social que viralizou. Deixe de pagar o cartão de crédito. Os bancos quase me mataram na época. Falaram, não, mas como assim? Eu falei, se ela pagar o cartão de crédito, não vai ter como comer depois. E a tal da bola de neve? Mas a bola de neve é uma boa para você negociar depois. Uma dívida que está no SPC, no Serasa, negativada, presta atenção, é o caminho para uma ótima negociação. Porque eu já sei que eu perdi o controle, eu já sei que eu sou endividado. Não é ser caloteiro, não é isso não é deixar, não é ser maldoso. Ao contrário, eu não tenho mesmo condições, então eu devo, não nego. Então eu vou ter mais condições de fazer uma dívida que está lá com uma bola de neve, pegar lá desta dívida e pagar de 10% a 20% do valor dela, negociando com as empresas de recuperação de crédito. Muito conhecido no mercado. Os bancos vendem para essas empresas e essas empresas fazem as negociações, que pode ser de 50% de desconto até 90% de desconto. A gente está vendo isso acontecer todos os momentos das feirões de Panome. Nessa época do ano. Nós tivemos aí o governo que entrou com o governo Desenrola Brasil. Desenrola Brasil, que foi assim bacana, mas muita gente veio, fez, depois continuou devendo. Por quê? Porque ela só combateu o efeito do problema. Então nós temos um problema para resolver. Causa e efeito. A dívida, prioridade então, essas que têm bem garantia, essas que são de sustentabilidade nossa, energia, água, toda essa parte. Depois vem as outras dívidas que não comprometem muito. Se eu deixar de dever, eu vou ter condições de negociar depois, que são os cartões, o cheque especial. Aí você precisa ter muito equilíbrio, ter condições de ter o nome negativado, sem pânico, que já aconteceu de terapias que eu já fiz, viu, Gui? E eu falou assim, se eu não aguento, o banco vai negativar. Eu falei assim, liga para ele agora e pede para negativar. Como assim, doutor? Pede para negativar. É o melhor caminho para você resolver os seus problemas. Então, às vezes, é preciso realmente você deixar as coisas acontecerem naturalmente. E outro lado, retomar aquele diagnóstico que nós falamos no começo, no primeiro bloco aqui, fazer um diagnóstico. Por que eu estou gastando mais que eu estou recebendo? A dívida provém de um desequilíbrio financeiro. Ela não vem, ela não nasce do nada. A dívida, aquela dívida que vira inadimplência, né? Porque a dívida normal, se eu estiver pagando em dia, ela só nos ajuda. Então a gente precisa ter muita consciência. Então eu tenho super endividado, o endividado que está pagando em dia, nenhum problema, o equilibrado, para mim, o pior. O equilibrado é o pior? Por que será? Porque está na zona de conforto. Porque ele tem tudo sob controle. Ganha, gasta. E a pergunta que fica para ele está do verso desse livro, Terapia Financeira. Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Fato. Se essa resposta for 1 mês a 3 meses, que é 95% da família brasileira, você já está numa situação de muita delicadeza. E esse equilíbrio eu nunca vou conseguir aposentar. Eu nunca vou conseguir parar de trabalhar por necessidade. Ou seja, eu não vou conseguir parar. E o investidor? O investidor é maravilhoso, só que também precisa entender quanto tempo ele se sustenta. Porque às vezes, viu, Gui, tem o investidor que ele é o investidor, mas ele está com um limite de tempo muito limitante ali. Então ele não passa de 1 ano de sustentabilidade. Ele tem características de guardar pouquinho, acha que está tudo bem. Então os 4 perfis têm as suas características e para enfrentar o novo ano, eu preciso me identificar primeiro em saber exatamente em que situação estou. Eu identificando isso, hora de entrar na família e começar a ação do diagnosticar, do sonhar, do orçar, do poupar. E eu imagino que o empreendedor também tem esses perfis bastante definidos, não é? Não, tem. E pegando o gancho, assim, quando a gente fala de negócios, com certeza tem o super endividado, o endividado, o equilibrado, o investidor, tem todos esses perfis. Mas é muito importante separar.
as despesas pessoais e profissionais. Na verdade, o empreendedor, nosso comportamento, ele quer sempre buscar o que é, de uma certa forma, mais fácil, o que exige menos esforço. E às vezes o empreendedor, quando começa a montar o seu negócio, começa a criar dívida, e de novo, dívida é bom, significa que alguém está acreditando em você ao ponto de lhe emprestar ou lhe dar um dinheiro. Em contrapartida, já mediu o seu risco, em contrapartida você tem que assumir as parcelas para você continuar em crédito com as pessoas ou as instituições que lhe confiaram esse empréstimo. Mas quando eu falo que gera esse conforto, é porque quando você está com uma empresa e às vezes você já tem 2, 3 contas no banco, você já tem alguém já fazendo o financeiro para você, começa a ficar fácil e simples, né? Pega um dinheiro, às vezes, a conta de luz de casa, pega às vezes a conta da escola, não, aí vai começando a misturar com a conta da empresa, pagando, não, porque depois no final do mês eu acerto, no final do mês eu acerto. E aí você deixa de saber aonde você está gastando. Pronto, aí você lembra que um dos pontos fundamentais que o Reinaldo falou foi sobre diagnóstico. E tem coisas que você já pode evitar fazer e você tem que evitar fazer desde o início para o diagnóstico ser mais fácil e ser mais rápido. Por exemplo, quando você pega um negócio que nem o empreendedor sabe o quanto a empresa está gastando e quanto esse gasto vem dele, isso já dificulta um diagnóstico, dificultando o diagnóstico, você não sabe os caminhos. Eu já conheci empreendedores que quando eu pedi, né, eu sentei para reunir, cara, deixa eu te ajudar a estruturar teu negócio. Ele me pediu, não, dá uns 2, 3 meses aí que eu preciso primeiro dar uma organizada nos números. Então isso significa, ele não tinha que mostrar essa apresentação para uma reunião comigo ou para auxiliar ele. Ele precisava ter consciência de como é que estava o negócio dele. E esse tipo de situação só acontece no negócio se o empreendedor quer ou se ele permite. Porque se ele começar a implementar, que é isso que eu recomendo, implementar uma política de você manter as contas separadas, pessoais e profissionais, você vai ter clareza muito melhor do que está acontecendo na sua vida pessoal a partir dessas etapas muito legais e brilhantes que o Reinaldo trouxe, e também você vai poder ter muita facilidade para aplicar isso no seu negócio. E o ponto e qualquer solução que você queira buscar, seja para a sua vida pessoal, para ganhar mais, e seja para a sua empresa, para crescer e gerar mais caixa, depende de um bom diagnóstico. Sim. Então, ajude a empresa, ajude as contas pessoais, não bagunçando tanto as suas contas, seja físicas, sejam jurídicas, e sem dúvida você vai construir um caminho sólido para você gerar caixa na empresa ou para ser um bom investidor com seus recursos de pessoa física. Temos, gente, uma perguntinha aqui da nossa audiência. A pergunta é da Rosa Santos, de Belo Horizonte. Rosa, seja muito bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Boa tarde, Dani Doutores. Comecei a fazer uma reforma em casa e, infelizmente, acabei sem terminar em 2024. Eu quero muito finalizar agora em 2025, mas eu não consigo me organizar com as contas. Teria alguma dica de como eu poderia fazer? Começando pelo Gui? O que eu recomendo, já que a gente, falando principalmente em 2025, é priorizar os gastos. O que acontece normalmente, por exemplo, recentemente a gente passou por uma Black Friday e é muito importante você não ter um planejamento de gastos só para os próximos 2, 3 meses. Você tem que planejar a médio e longo prazo. E você já tem que fazer uma reserva, quando você pensa nos seus gastos, de pelo menos separar 50% para os seus gastos básicos, transporte, saúde, educação básica, você tem que conseguir pelo menos guardar e ter uma boa reserva para isso. E quando você fala sobre dívida, quando você fala sobre investimento, é importante também você separar uma fatia de forma responsável e consciente do quanto você vai usar seu recurso, seja para pagar dívida. As pessoas endividadas, conforme o Reinaldo falou, com certeza vão ter que uma parcela maior dos seus recebimentos tem que ir para a dívida e uma parte tem que ir para os seus investimentos. Como é que chama a Mônica? Rosa Santos. A Rosa. Uma das coisas muito importantes que você colocou, e eu queria acrescentar que reforma é uma coisa muito complexa. Sabe aquela palavra, já que? Já que eu estou reformando a sala, por que eu não reformo a cozinha? Mas já que eu não reformo a cozinha, por que eu não reforma o quarto? Então, acontece muito isso. Então, o caminho, sem dúvida alguma, é olhar para dentro dessa reforma e ver ainda o que falta e ver se realmente o que foi planejado está sendo executado. Ou o que foi planejado inicialmente está muito além ou muito aquém. Vai depender muito do caixa dela. Quando você falou de caixa, é muito importante o dinheiro na mão das pessoas. Se eu tenho uma reforma que já começa pelo orçamento. Quanto eu vou gastar nessa reforma, né? Então eu precisaria ter lá, eu vou gastar R$50 mil nessa reforma.
Então eu tenho que ter o meu limite. Agora, se eu já aqui estou fazendo isso, vamos fazer mais isso, porque depois está tudo quebrado mesmo, a gente arruma tudo, senão vai ter pó para todo lado. Legal. E aí começa o desequilíbrio. A grande parte da sociedade brasileira, as pessoas que começam reformas dentro dos seus lares, acabam perdendo o controle financeiro. E gastando muito mais. Por quê? Olha Porque todo só. mundo quer o bem-estar da família. Então você já começou, já que está fazendo, faz mais isso. Portanto, é necessário parar, fazer uma reavaliação e terminar a reforma. Depois você começa outra com outro planejamento. Perfeito. Não, eu mesmo estou fazendo uma reforma. É complicado. E tem técnicas que vale a pena usar e que serve para você se Gostamos de controlar. dicas. Não, e essa dica é importante porque é o seguinte, o Reinaldo falou uma coisa interessante, às vezes é 50 mil reais que você está colocando como limite, você pode até colocar, ó, vai ser 50, vai ser 10 mil reais. E eu estou disposto a passar até 20% disso. Tá bom, então eu estou disposto e consigo passar até 12 mil reais. Então, quando você chegar nos 10, você já acende um alerta, que você já chegou no seu limite. Nos 11, já está na hora de parar de gastar. Então, isso ajuda a dar um direcionamento emocional. E a família também, de novo, que é muito bom, que ajude na hora da reforma a falar, não, gente, vamos só gastar, que esse é o nosso limite. E se tiver alguma nova reforma, que isso seja organizado para uma próxima etapa após uma reserva maior de recursos. Então, Gui, mas sabe o que acontece? É que a gente tem crédito. A gente tem o cartãozinho. Aí Então, o cartãozinho tem um crédito em Ele cada resolve tanta instituição coisa. financeira. Vamos parcelar aqui em 10, todas acabou. as nossas... Vamos né? juntar os cartões da família. Todas essas lojas, né, de departamentos e também de construção, elas já vendem. Acaba sendo uma com cilada. 10, 12. Então, assim, ela parcela chegou fica no 10, pequena. ela chegou no 10. Só que ela fala assim, vamos parcelar aqui. Aí ela não pensa que a prestação desta Tem que entrar parcela na conta. vai entrar na conta dos Sim. próximos orçamentos financeiros. Então, realmente, assim como uma reforma, são outros caminhos também que precisam ser percorridos. Por isso, a necessidade da família estar bem unida ali para saber o que ela quer efetivamente e fasear isso, né? Colocar em fases. Olha, agora esse ano nós vamos construir aqui, vamos reformar a sala, paramos, fechou, capitaliza de novo, É isso aí. pulmão, respira E vai. vamos Depois para o vai quarto de novo. agora, quarto do bebê, quarto da mamãe. Por E fala, etapas. aí, não é? Boa. Reinaldo, como que as emoções interferem no sucesso financeiro? Muito, muito. Educação financeira é uma ciência humana. Ela trabalha literalmente com o comportamento atitudinal de cada um de nós. E nós somos bombardeados todos os momentos, né? Nós temos aí os nossos celulares, que eu nem sei onde eu deixei meu celular, sumiu daqui. Aí já é uma notícia boa, porque a conversa tá tão 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 boa. Eu bacana deixei o celular. que ele já até esqueceu do celular. Eu falei só do celular. O celular, o smartphone, de forma geral, a gente não precisa mais sair de casa para a gente comprar. Então aí nós temos um aliado e um inimigo, né, pairando nas nossas vidas sempre, né? Tenho insônia. Puxa, deixa eu ver, eu vou para a rede social, vou dar uma olhada como é que tá, e sobe uma propaganda, eu preciso disso. Não, mas, puxa, eu estou meio depressivo, compro. Então, a situação emocional, ela converge muito. Hoje nós temos a oniomania, né, que na verdade é uma doença compulsiva já constatada. Praticamente hoje nós temos 5% dos brasileiros têm problemas hoje de compulsão sérias. Então a gente tem hoje um problema para ser resolvido. Sem contar agora com o advindo, né, das Best, Tigrinho, que está acabando com a saúde financeira das nossas É um famílias. tema bastante sensível. Nós estamos aí com praticamente aquelas que não eram inadimplentes e hoje são inadimplentes, são grande parte, 70% delas já estão fazendo apostas e tudo mais. Então, está minando a saúde financeira da sua família. Então, a sua família precisa entender que, e em especial as crianças, nós já estamos com esse trabalho nas escolas, do ensino básico, educando as crianças. Olha, criança, jogos não, desse tipo não, nada de colocar dinheiro nisso. É Porque importante já começar isso quanto e antes. esse é um problema que as pessoas... Mas aonde está o grande problema do Brasil? Somos um país emergente, um país onde nós nos copiamos em cima dos Estados Unidos, então a gente é consumista, né, normal, e um país inflacionário, galopante.
O meu dissídio, das categorias das nossas famílias foi no máximo de 4 a 5%, no máximo, de correção anual, IPCA. A inflação real da minha família, da sua família, é no mínimo de 15 a 20% de aumento em todos os custos que nós temos dentro das nossas vidas, os gastos. Aí, logicamente, nós temos um problema, que nós estamos gastando mais e não está repondo. Então, a perda inflacionária do brasileiro é de 10 a 15%. Nós tendenciamos a ter a maior parte das nossas famílias muito endividadas e inadimplentes. É um caminho bastante complicado e a gente precisa, é claro, ficar muito atento a isso. Gente, temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Pergunta da Eduarda Siqueira, aqui de São Paulo. Eduarda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Dani. Boa tarde, doutores. Há um tempo atrás, tentei empreender no ramo de doces. Porém, eu não soube me organizar com os gastos e quando eu fui ver, eu não tinha mais dinheiro para comprar os materiais para uma nova leva. Eu tenho muita vontade de voltar com essa ideia, porque eu amo cozinhar, mas eu tenho receio de acontecer essa mesma coisa. Os doutores teriam aí algum direcionamento para me ajudar, começando por Gui? Primeiro, parabéns por escolher empreender, né? Porque é um desafio, tem que requerer coragem. Pode ser para qualquer um, eu acredito muito nisso, mas desde que você esteja disposto a fazer o dever de casa, ter um conhecimento que lhe ajude a superar os desafios, porque empreender é difícil. Mas quando eu escuto histórias de empreendedores que começaram e já começaram a fazer dar certo e ter a primeira venda e ter o primeiro resultado, eu fico muito feliz. O que eu recomendaria é, primeiro, assim, empreender não é sobre acertar sempre, é sobre acertar mais que errar. Então tem muitos, e também tem muito a ver com a psicologia e com a emoção, né? Nós somos seres humanos e às vezes quando a gente passa por uma situação que a gente abre um negócio e ele não dá certo, a gente se sente incapaz, frustrado, impotente, frustrado, que a gente não consegue. Eu já quebrei algumas empresas. Mas eu achei muito bacana no relato ela trazer essa coragem. Pronto, perfeito. Teve coragem, então tem que preservar. Então, a primeira coisa que eu faria é montar uma lista de tudo aquilo que me fez querer empreender. Porque às vezes, quando você tem uma frustração, como a dela de não ter dado certo, faz esquecer ou abandonar a ideia de empreender. Não, resgata o que te fez começar, resgata os teus sonhos, resgata de onde veio essa energia. E sobre o que não deu certo, lista também o que não deu certo. Foi os gastos que eu não soube controlar. É muito legal que a gente volta para a metodologia, né? O Reinaldo falou muito bem, tem que diagnosticar para onde o dinheiro foi. Talvez ela não soube para onde que o dinheiro foi e para recomeçar, e já que ela tem essa vontade de querer empreender, se você, né, continua com essa energia que é empreender, é aprender com os erros. E está tudo bem. E, de novo, empreender é sobre aprender com os erros. Listar, saber os motivos, recomeçar, eu super lhe apoio, volte a empreender, é maravilhoso, é um desafio, tem que ter coragem, mas eu tenho certeza que se você fizer o dever de casa, da onde foi as falhas, aprender com elas, você vai conseguir recomeçar sim e vai ter um negócio de sucesso. Eu acredito muito nisso e eu aposto em você. O caminho será diferente, Eduarda. Pessoal, vamos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. O que você precisa aprender hoje para organizar suas contas e ter um 2025 de sucesso? Vamos conferir então qual foi a alternativa vencedora. Com 60% dos votos, sair do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito. Reinaldo olha incrédulo. Incrédulo. Era óbvia. É óbvia, né? Nós temos um grande desafio, né, dessa perda de capacidade, de poder aquisitivo, de compra. Isso praticamente mina. No passado, as pessoas fizeram uma reflexão, no passado a gente comprava muito à vista, né? Muito à vista. Eu quero comprar à vista, quero ganhar desconto. Hoje ela não compra à vista, não é porque ela não tem opção, não, ela tem opção, só que ela não tem o poder de compra. O dinheiro está escasso e ter poder é ter dinheiro, recurso. Quando você tem um dinheiro, reserva financeira, que é o chavão de tudo, né? Imagine se você tiver uma reserva financeira na sua família, quanto você vai ter de... Nossa, virei o ano com uma reserva bacana, consigo sustentar minha família por 2, 3, 5, 10 anos. Olha que maravilhoso. Seria o máximo. Seria incrível. Por isso que as pessoas estão se endividando. Hoje, mais de 82%, quase 83% da inadimplência no nosso país, elas perderam o poder de compra, ou seja, não pagam mais as suas dívidas, 82%
quase 3%, provém do cartão de crédito. Mesmo com aquela alternativa do governo de limitar o rotativo. Não resolveu, nada. Absolutamente nada. Nada. Combateu o efeito. Não se coloca um crédito na frente novo de uma pessoa ou de uma empresa sem ela corrigir a causa dos problemas que está acontecendo. Se uma empresa está gastando mais do que está recebendo, o faturamento não comporta, não adianta ela pegar mais dinheiro. Ela vai se enrolar e vai ficar inadimplente e vai para a falência. Na vida pessoal também é assim. Peguei muito dinheiro emprestado, não tenho como pagar, estou desequilibrado financeiramente. E eu quero só fazer uma similaridade de empresa-negócio e empresa-família. Empresa-família, quando é o meu nascimento, eu tenho a certidão de nascimento. Empresa-negócio, tenho um contrato social. Empresa-família, quando eu tenho meus filhos, na empresa eu tenho as filiais. Quando eu quero separar, divórcio, uma separação, eu tenho lá a separação, o divórcio, tenho um contrato, divorciando, na empresa eu tenho um distrato. Percebe que nós estamos na mesma linha de pensamento, né? E não muda, só muda que lá é CNPJ, aqui é CPF. Legal isso, né? E suas considerações finais? A gente falou muito aqui sobre caminhos e palavras de sabedoria, né? E histórias de sabedorias e inspiração. Então, meus minutos finais eu queria dividir que eu acredito muito na transformação do país pela educação e pelo empreendedorismo. E eu acredito assim que a transformação que você quer ver na sua família, que quer ver na sua vida, você acessando o conhecimento certo, fazendo o sacrifício que você precisa fazer, estando disposto a passar pelo caminho e entender que está tudo bem, errar, porque faz parte da jornada do empreendedor, você também vai conseguir conquistar isso, desde que você siga princípios que sustentem a sua caminhada e que você faça escolhas certas. Sacrifícios vão ser fundamentais nessa jornada, mas é completamente possível, você só tem que ter a coragem necessária para continuar aprendendo. Eu acredito nisso. Eu só quero falar uma frase para fechar. Por favor. Na Bíblia nós temos 17, versículo 16, Provérbios, que fala: de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? É isso. Nós precisamos ter a sabedoria. E o conhecimento é algo que se adquire. A educação do comportamento financeiro hoje é uma realidade. Todos nós temos acesso. É só buscar. É só buscar. Conhecimento foi a nossa proposta aqui nesse programa de hoje, nesse 1º de janeiro. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo que nós trouxemos para você. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado, e aproveito para passar as redes sociais dos nossos doutores desse bate-papo incrível, gente. Gui Peixoto, o Instagram dele, que ele deixa à sua disposição para você adicioná-lo, mandar a sua dúvida, entrar em contato, Gui Peixoto. E Reinaldo Domingos, Instagram dele está à sua disposição também. E temos 2 sites, thesop.com.br e theflix.com.br. Mais uma vez, muitíssimo obrigada nesse 1º de janeiro, um dia muito especial. Maravilhoso. Agradeço demais sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.